Hoje o tema é maravilhoso. É o assunto que nós mais amamos falar, que é sobre a presença de Jesus. O tema é a prosperidade da presença de Deus. A prosperidade da presença de Deus. Se você está anotando, abra comigo em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. 2 Samuel, eu uso a NVT, tá, meninos? NVT. 2 Samuel 6, 11, diz assim: Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom em Gate por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Amém? Depois a gente vai passear um pouquinho por esse capítulo de 2 Samuel. Mas eu quero hoje fixar 2 coisas no seu coração. Quero que você anote na tábua do seu coração, como diz o pastor Igor. O que significa realmente prosperidade? Qual é o real significado na vida de um cristão de prosperidade? E sobre a importância da presença de Deus na nossa vida. Amém? Vamos começar pela prosperidade. O que é prosperidade? O quanto a gente ouve falar, por tanto tempo ouvimos, acerca de prosperidade relacionada apenas com a questão financeira, com a vida financeira, não é mesmo? Sempre que a gente fala em prosperidade ou a gente ouve sobre prosperidade, a gente sempre relaciona automaticamente com a vida financeira. Mas a prosperidade vai muito além disso. Prosperidade significa ausência de falta. Ausência de falta. Então, como é que a gente consegue não ter falta na nossa vida? A única maneira de não termos falta de nada é termos o Deus como nosso pastor. O salmista lá em Salmos 23, ele fala assim: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta, não é mesmo? Por quê? Porque por mais que me falte dinheiro, pode até me faltar dinheiro, pode até me faltar recurso, mas se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Então, hoje eu quero falar sobre essa prosperidade, porque muitas vezes a gente entende e andam por aí falando, em alguns locais, que prosperidade está muito relacionado a recursos materiais. Isso não é verdade. Aquele que tem a presença de Jesus é próspero. Então, a prosperidade está muito mais relacionada em ser do que em ter. Repita comigo. A prosperidade é muito mais sobre ser do que sobre ter. Ser próspero não diz respeito a ter abundância de tudo à minha volta, esbanjamento, desperdício, de tudo eu tenho muito, então eu sou próspera. Não é verdade. Prosperidade quer dizer sobre o que a gente carrega dentro de nós. O que eu tenho carregado dentro de mim? Tem muitas pessoas ricas por aí, que eu e você conhecemos, pessoas cheias de recursos, com a conta bancária recheada, contratos milionários, mas por dentro elas estão mais vazias do que, não é verdade? Elas têm os recursos, mas elas não são prósperas. Ser próspero é você não ter falta de nada. Pode faltar o dinheiro, pode faltar o emprego, pode faltar... A tua conta bancária pode estar 0,00, mas você tem paz, alegria e justiça no Espírito, como diz a palavra. Gozo, paz e alegria no Espírito. Essa é a verdadeira prosperidade de um cristão. Então, é por isso que a gente vê na vida, dos apóstolos, especialmente a de Paulo. A gente pode ver a vida de Paulo, a caminhada de Paulo, e a gente pode falar, mas Paulo era próspero, será? Poxa, porque Paulo apanhava muito, era açoitado, foi preso diversas vezes, foi perseguido, foi injustiçado. E Paulo era próspero, sim ou não? Próspero demais, gente. Aonde Paulo pisava, ele dava fruto. Até a pastora Lília citou um dia desses aqui, na pregação dela, acho que foi na conferência de mulheres, que Paulo, antes de morrer, estava ali já condenado, já ia chegar o dia da morte dele, e pertinho de morrer, ele fez discípulos para Jesus. Os próprios soldados que se revezavam para vigiar Paulo se converteram a Jesus.
Por onde Paulo passava, ele frutificava e nada faltava para ele. Não faltava recurso, não faltava comida, não faltava portas abertas, pessoas abrindo as casas. Não faltava. Onde ele andava, tinha fruto perseguindo Paulo, porque Paulo era próspero. Mas isso não estava relacionado a recurso. Muito pelo contrário, né? Paulo passou por diversas situações muito difíceis. E o que dizer do próprio Jesus, que ele mesmo disse que não tinha onde recostar a sua cabeça? Não é verdade? E ele é a expressão, a própria expressão da prosperidade. E ele não tinha onde recostar a sua cabeça. Isso nos faz entender que prosperidade não está ligada a recursos materiais. Não é verdade? Paulo e Silas louvando a Deus dentro de uma prisão, gente. Será que eu e você conseguiríamos nos alegrar dentro de uma jaula, de uma prisão? Será que a gente conseguiria cantar que Ele é santo, que Ele é maravilhoso? Eu seria a resposta? Cantar aqui a música do João Paulo, a gente conseguiria atrás das grades? Não é verdade? E Paulo e Silas, enquanto estavam presos injustamente, eles estavam louvando a Deus, porque ali eles demonstravam onde estava a sua verdadeira importância, aonde eles colocavam realmente a importância da vida deles. Eles sabiam o que eles carregavam, eles sabiam do tesouro que eles carregavam. Tão grande foi a presença de Deus dentro daquela prisão, quebrando aquelas cadeias e libertando os cativos. Por quê? Porque Paulo e Silas eram prósperos em tudo que eles faziam. Daniel, mesmo sendo alvo de pessoas invejosas, a ponto de colocá-lo dentro de uma cova cheia de leões. Daniel era próspero. Daniel, ele foi um conselheiro que passou por 5 reis. Ele passou por 5 reis. Já pensou uma pessoa aconselhar 5 reis diferentes, passar por 5 reinados? Era ou não era a presença de Deus na vida dele? Né? Mesmo ele sendo injustiçado, lá em Daniel 6:28, diz assim, logo após o episódio da cova dos leões, diz assim: assim Daniel prosperou durante o reinado de Dario e durante o reinado de Ciro o persa. Então Daniel era próspero. As pessoas, os reis tinham que reconhecer a presença de Deus na vida dele. Não apenas os reis, mas as pessoas, tanto que tinham algumas pessoas que eram invejosas, tinham inveja porque tudo dava certo na vida de Daniel, porque a presença de Deus estava com ele. E na vida de José, gente? José foi vendido pelos irmãos como escravo, não é verdade? Depois foi preso injustamente. Mas a presença de Deus não faltava na vida de José. Deus não apenas o tirou daquela situação de injustiça, como colocou ele como governador de uma nação e resposta para muitas outras nações no tempo de crise. Não é? Porque Deus estava com ele. A presença de Deus estava com José. Então José era próspero em tudo o que ele fazia. Então ser próspero não nos isenta de vivermos injustiças, de vivermos perseguições, de vivermos tribulações, de vivermos lutas, de passarmos por lutas, por situações difíceis. Tem muitos cristãos que quando passam por uma coisa muito difícil, uma luta muito pesada, né, só sabe questionar a Deus. Mas por que o Senhor deixou eu passar por isso? Logo eu que te sirvo, que estou lá na tua igreja, né, que estou ali falando do teu amor, minha vida toda é dedicada ao Senhor. Por que o Senhor deixou eu passar por isso? Quem disse que a gente está isento de sofrer? Quem disse? Quem disse que a gente está nesse mundo aqui? A gente vai estar isento do sofrimento só lá no céu, irmãos. Aqui a gente não pode se surpreender quando vierem as lutas e as tribulações. O sol, ele nasce tanto para o justo quanto para o ímpio. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Mas aquela pessoa ali só faz bobagem na vida, está no pecado e não está sofrendo como eu. Ela sofre assim como você sofre, todos nós sofremos, mas qual a diferença entre uma pessoa que não conhece a Deus no sofrimento e uma pessoa que conhece ao Senhor, que tem a presença do Senhor? A diferença é justamente a presença do Senhor, a companhia dEle. Eu estava ouvindo o Dr. Jonatas Leone, eu gosto muito dele, na salmoterapia, e ele
e falou algo muito interessante. Ele disse: Jesus não nos prometeu um anestesista que tiraria a nossa dor. Ele nos prometeu o Consolador. Ele nos enviou o Consolador, que estaria conosco na dor. Não um anestesista que tiraria a nossa dor, mas um Consolador que estaria conosco no momento da dor. Será que você pode lembrar por um minuto de momentos terríveis que você passou na sua vida, onde você achava que era o fim, e hoje você está aqui, somente com as lembranças? Ou de repente você está passando hoje por uma tribulação, algo tão difícil que você acha que não vai aguentar, não vai suportar. Mas se você tem a presença do Senhor na sua vida, pode ter certeza que você vai suportar. E no final das contas, tudo isso que você está vivendo vai te favorecer de alguma forma. E vai favorecer outras pessoas à sua volta, de alguma forma. Amém? Então a presença do Senhor na nossa vida, ela não é algo que os olhos podem ver apenas, porque os frutos vão vir. A bênção vai nos perseguir. Mas, às vezes a gente não vai estar vendo, nem a gente vai estar enxergando bênção. A gente vai estar enxergando só tribulação. Mas o tesouro está aqui dentro, ó. Bata no seu peito. O meu maior tesouro está aqui dentro. Onde a traça não destrói. Aonde a ferrugem não corrói. Aonde o homem não pode tirar. Aonde o ladrão não pode roubar. Só vai roubar daqui de dentro a presença de Deus quando eu deixar, porque somos nós que deixamos os ladrões disfarçados aí roubarem a presença de Deus de nós, né? Mas está aqui dentro, ó, tesouro interior, onde pode até as pessoas não verem, mas a gente sabe que está aqui com a gente. É o que a gente tem de maior valor. Existem tantas pessoas cercadas de tanta beleza exterior, né? De tantas riquezas, né? Viagens, mansões, joias, roupas, tanta beleza exterior, mas por dentro está como um sepulcro caiado, como diz a palavra de Deus. Estão podres por dentro, clamando por alguém que ajude. Gente, foi tão interessante. Hoje tive uma experiência na minha loja. Uma cliente mandou uma mensagem no celular da loja, perguntando para minha funcionária assim, ó: a dona daí é irmã do pastor, não é isso? Aí a minha funcionária disse: sim. Ela é esposa de pastor também, né? Sim. Quanto será que eles cobram para orar pelo meu sogro que está enfermo? Eu fiquei sem palavras, gente. Eu não acreditei. Eu tive que falar assim: deixa eu ler aqui. Será que tu não leu errado, não? É igual aquele Simão, né? Que falou assim: quanto que custa esse poder, Paulo? Eu quero também esse poder de Deus. Um poder que não é vendido, não é comprado, não tem valor monetário. Uma presença indestrutível que ninguém pode comprar com dinheiro. Aleluia! Só os filhos de Deus carregam. Aleluia! As pessoas estão tão acostumadas a pagar por tudo. Tão acostumadas. Mas aquilo que nós carregamos, às vezes a gente não tem um centavo na bolsa, mas a gente tem um tesouro inestimável dentro de nós, dentro de nós. E Salmos 1 é tão interessante porque diz assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores e nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, ele tem prazer, repita comigo, prazer, na lei do Senhor, ou seja, nos mandamentos do Senhor, na vontade do Senhor. E nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas nunca murcham. E ele prospera em tudo o que faz. Essa é a vida do cristão. Esse é o diferencial na nossa vida. Se a gente tem a presença de Deus. Se nós estamos fincados à margem do rio, fincados nele, junto a ribeiros de águas, as nossas folhas não murcham. A gente pode até se balançar. Não é verdade, Elaine? Mas as nossas folhas não murcham. E a gente prospera em tudo o que nós fazemos.
Visitação ou habitação? A pastora Lília já pregou sobre isso. Falou tanto comigo nesse dia, já faz um tempinho. Mas é tão verdade que muitas vezes o Senhor nos visita, né? E a gente fica só com a visitação dele. Mas sabe de uma coisa? Quem realmente sente a visitação do Senhor, nunca mais quer sair de lá. Será que nós temos sido somente a visitação, que sente a presença de Deus de vez em quando, uma vez na semana, quando vem no culto? Ou será que nós temos buscado ser a habitação, morada dele? Uma coisa é eu sentir a presença de Deus. Outra coisa é eu ser morada de Deus e ter a companhia dele diariamente. Ter compromisso, aliança. Acordar e dormir com Jesus. Não receber o toque dele de vez em quando, porque ele é tão misericordioso que ele nos toca quando a gente chama. Mas ser habitação. Ser a habitação de Deus, ter a companhia diária dele, requer de nós compromisso, diligência e disciplina. Obed-edom, com toda certeza, foi muito zeloso, porque a arca da aliança que ficou na casa dele por 3 meses representava a presença de Deus. E Obed-edom foi zeloso com a presença de Deus. Ele teve compromisso, ele guardou aquela arca, ele zelou por aquela arca. Estudos dizem que depois que a arca saiu da casa dele, foi para Jerusalém, foi para a cidade de Davi, Obed-edom continuou sendo fiel a Deus, servindo ao Senhor com muito zelo, porque ele sabia que ele não poderia mais viver sem aquela presença. Imagina você e eu que hoje temos um acesso muito maior, muito mais próximo, que é o Espírito Santo. Amém? Um acesso tão maior que é o Espírito Santo, que vive, que mora em nós. Que faz morada em nós. Todos os homens e mulheres de Deus que nós vemos na Bíblia, eles tiveram a companhia diária de Deus. Viveram milagres e maravilhas e morreram amando e honrando a Deus. Mas precisaram fazer as escolhas certas. Escolheram a presença de Deus e o prazer de estar na presença. Eu tenho certeza absoluta que se Paulo viesse de novo, ele viveria tudo de novo. Ele sofreria tudo de novo. Porque os títulos que ele tinha, a reputação que ele tinha, isso poderia dar algum prazer. Mas o prazer que ele encontrou na presença de Deus, nada mais traria esse prazer para Paulo. Nós precisamos entender que viver para Jesus é prazeroso, irmãos. A gente precisa entender que ter compromisso com Ele é uma fonte de prazer. Um prazer que o mundo não pode dar. Por isso que o salmista fala que um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 dias em outro lugar. Porque a presença dEle é o melhor lugar onde nós podemos estar. Como tem falado comigo a canção da Elevation. Não sei falar. Used to this. É tão maravilhosa, foi escrita no céu aquela música, gente. Quando ela diz assim, ó, minutos se transformam em horas. E não importa. Porque eu só quero a tua presença. Eu só quero você. Eu só quero a ti, Senhor. Me desculpa, me perdoa se eu tenho estado tão ocupado que eu não tenho parado para te buscar. Eu tenho perdido o teu abraço. Mas eu quero ele de volta. Eu só quero a ti. E é verdade, gente. Quando a gente está na presença do Senhor, a gente não quer ir para outro lugar. O problema é que a gente não para estar nesse lugar. A gente não para escolher esse lugar. E essa é uma decisão minha e sua, uma decisão diária, de termos a presença dEle. Não uma visitação, sermos a habitação do Senhor, morada diária, a companhia diária do Senhor, a morada dEle. Amém? A decisão é nossa. Aquele ditado popular que diz assim, ó, quanto mais tem, mais quer, né? Não tem? Quanto mais dinheiro essa pessoa tem, mais ela quer. Não tem o ditado popular? Na presença de Deus isso é válido. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer Ele. Quanto mais a gente o conhece, quanto mais a gente conhece e mergulha no amor dEle, mais a gente o deseja. Quanto mais eu conheço do Senhor, mais eu quero Ele. Quanto mais eu o conheço, aí é que eu sei que eu não conheço nada e mais eu quero conhecer. E tem que ser assim, gente. Uma faísca que acendeu
e virou uma chama. E é uma chama que não se apaga, como aquela sarça, né, que queimava e não se consumia ali. E a voz de Deus falando com Moisés. Tem que ser assim a nossa vida na presença de Deus, sabe? Sempre tem mais. Esse é o bom da vida com Deus. A gente pode passar 20, 30, 40, 50 anos servindo ao Senhor e sempre tem mais, sempre tem uma faceta nova, sempre tem novidade, sempre tem um nível maior, sempre tem algo novo para mergulharmos e conhecermos. Amém? É uma chama que não se apaga, é uma chama que não se apaga. E não pode se apagar mesmo. Cutuca o teu irmão e fala assim: acende a chama, irmão. Aleluia. Esses dias eu estava fazendo meu devocional e Deus falou assim muito claramente. Não sei se vocês, quem me segue no Instagram, acho que acabou vendo ali a minha postagem, que Deus fala e eu anoto, depois eu vou lá e posto, né? Compartilho. Então, Deus falou muito claramente comigo sobre as distrações. As distrações. E veio essa frase assim muito clara na minha mente, que as distrações são os assaltantes desarmados do cotidiano que nos roubam do foco. As distrações são os assaltantes desarmados. E por que desarmados? Porque ninguém está colocando uma arma na sua cabeça, Letícia, e falando assim: vem, você vai buscar Deus hoje, você vai ler a Bíblia hoje, você vai priorizar o Senhor hoje, você vai aprender algo novo de Deus hoje. Ninguém está fazendo isso. Então, sutilmente, dentro das nossas distrações, nós somos roubados da presença de Deus. Isso sim pode nos roubar da presença de Deus. As nossas próprias escolhas, as muitas distrações que nos cercam todos os dias, na palma das nossas mãos. As distrações têm nos roubado. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para calar e ouvir a Deus. Será? A gente tem tempo para as distrações. As distrações têm nos roubado da presença de Deus. E é tão sério isso que a gente vê vários exemplos na Bíblia. Marta foi um exemplo. Marta se distraiu tanto com as ocupações e as tarefas de casa, que ela perdeu o tempo da visitação de Jesus naquele momento. Eu compartilhei isso com as meninas do Ministério de Mulheres na nossa reunião. Marta perdeu o tempo, o time da visitação de Jesus em carne e osso ali na frente dela. Ela perdeu, porque ela tinha louça para lavar, ela tinha comida para fazer, e Jesus cumpriu o propósito dele na terra e depois subiu aos céus, e ela não teve mais essa oportunidade. Graças a Deus pelo Espírito Santo, mas ela perdeu o time da visitação de Jesus. Maria não, Maria usufruiu. Maria ficou aos pés dele e recebeu tudo que ela tinha para receber. E por isso ela permaneceu firme. Ela conseguiu prosseguir, porque ela se alimentou na fonte. Ela não perdeu aquele tempo da visitação. Quantos de nós temos perdido o tempo da visitação? O Senhor tem falado, o Senhor tem mostrado. E a gente tapa os ouvidos, a gente tapa os nossos olhos com as nossas distrações. E aquele tempo passa. Deus se revela para outros. E quem perde? Quem perde somos nós que perdemos o tempo da visitação. Que não sejamos assim, que não percamos isso. Sempre há uma chance. Amém? E Sansão, gente? Sansão perdeu a presença de Deus por causa de distrações de prazeres externos. Sansão ficou tão embriagado com os prazeres, se distraiu com aquilo e perdeu a presença de Deus. Não é verdade? E é tão interessante que lá em Juízes 16, 20, diz assim: então ela gritou, a Dalila, né? Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Ele tinha perdido a presença de Deus e nem tinha se tocado disso, minha gente. Qualquer semelhança. Às vezes a gente perde a presença de Deus e nem percebe.
a gente fica no automático. Culto de quarta-feira, ops, morrendo de sono, bocejando, distraída com a cabeça lá nos boletos, mas está aqui. Chega domingo, mesmo bate-caverna, o bate-horário. Está no automático, vai para a cela, casa de paz, tudo no automático já. Né? Nem parou para perceber que a presença de Deus não está mais com ele. Sansão falou, vai ser como das outras vezes. Vou lá e me livro deles, dos filisteus. E não foi como das outras vezes. Porque a presença de Deus não estava mais com Sansão. O diferencial na nossa vida, o que nos faz vencer as batalhas, o que nos faz vencer a nós mesmos, é a presença de Deus. Sem Ele nada podemos fazer, nada. Quem sou eu, quem é você, que até para respirar dependemos do Senhor, não é? E às vezes a gente fica se achando. Oh Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Mesma coisa aconteceu com Saul. Saul foi ungido. Ele foi escolhido por Deus, ele foi ungido por Deus para ser o rei. Mas chegou um determinado momento em que ele desobedeceu, escondeu o seu pecado e perdeu a presença de Deus. Não é verdade? E aí depois veio o outro que Deus ungiu. Deus escolheu Davi. Saul perdeu a presença de Deus e nem se deu conta disso. Ele estava mais preocupado com os seus próprios interesses. E quanto a mim, né? Muitas vezes a gente só olha para si e fala, e quanto a mim? Eu tenho que pensar um pouco em mim. Saul começou a pensar somente nos seus próprios interesses e perdeu a presença de Deus. A palavra de Deus diz que, em Provérbios 28, que quem oculta os seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Isso é o que acontece quando a gente perde a presença de Deus. Então, duas coisas que são fortes indícios da perda da presença de Deus: o pecado não confessado e o egocentrismo. Quando eu sei que eu estou pecando e eu fico guardando aquele pecado, achando que eu estou escondendo das pessoas, então está tudo bem e Deus está vendo. E quando o egocentrismo, quando eu começo a pensar somente em mim, nos meus próprios interesses, não penso mais em ninguém. São dois indícios fortes de que nós perdemos a presença de Deus. Outra coisa muito perigosa é quando nós tratamos a presença de Deus com familiaridade. O pastor Jean já pregou sobre isso uma vez. Não sei se alguém lembra. Quando a gente trata com familiaridade, a gente se acostuma com a presença de Deus. Sabe, o fogo está pegando e a pessoa está ali, já vivi coisas maiores do que isso. A gente se acostuma, a gente não pode se acostumar com a presença de Deus. E aí a gente volta lá para 2 Samuel 6, que a gente iniciou a pregação falando, né? Nesse episódio, quando a arca foi parar na casa de Obed-edom. Mas antes dela parar na casa de Obed-edom, Davi tinha pedido, se vocês quiserem abrir, em 2 Samuel 6. Davi tinha pedido para eles levarem a arca lá para a cidade de Davi, né? E a arca estava na casa de Abinadab, que era um levita. E ele tinha 2 filhos que se chamavam Uzá e o outro Aiô. E aí eles levaram a arca, colocaram em cima de uma carroça de boi e levaram a arca. Deixa eles abrirem aí. Colocaram num carro de boi e levaram a arca. Quando eles estavam lá andando, acho que não precisa a gente ler, você pode anotar e ler na sua casa, só os meninos deixam aberto aí. Quando eles estavam lá andando, os bois se desequilibraram, a carroça balançou e Uzá foi tentar segurar a arca. Colocou a mão assim na arca para segurar, e a arca representava a presença de Deus. Ele não podia fazer isso. E ele morreu ali mesmo na hora, né? Talvez, a gente parando para pensar assim, talvez Uzá só estava segurando ali a arca da aliança com uma certa familiaridade que ele tinha tido, porque a arca estava na casa dele por alguns anos.
Então ele já tinha se acostumado com aquela arca. Amém? Está dando para entender? E Deus permitiu que isso acontecesse para mostrar que nós não podemos tratar a presença de Deus de qualquer jeito. A orientação é que a arca da aliança precisava ser transportada, sendo carregada em cima dos ombros dos sacerdotes, e não em carros de boi. Davi errou permitindo, Abinadab errou, era levita, deveria saber das instruções, permitindo, e Uzá tratou ali com desleixo a arca da aliança. E aí morreu imediatamente. E aí conta que Davi ficou com medo de levar a arca e deixou a arca na casa de Obed-edom. E Obed-edom tratou com zelo a arca da aliança, prosperou e Deus abençoou muito ele e a família dele durante 3 meses. E aí depois Davi volta para pegar a arca da aliança da forma correta, em cima dos ombros dos sacerdotes. A cada 6 passos que eles davam, Davi sacrificava. E aí sim, deu tudo certo e chegou feliz da vida com a arca da aliança na cidade dele. Mas o que esse texto, essa história nos mostra, nos ensina? Que às vezes a gente se acostuma muito. Já passei por tanto avivamento, já passei por cada reunião maravilhosa, já fui em tantos congressos, já ouvi tantos palestrantes, pregadores abençoados. É assim mesmo a presença de Deus. Sabe? Não trata com honra, não trata com valor. Gente, se o presidente da república chegar aqui, a gente vai todo mundo... Não é verdade? Imagina o rei dos reis, senhor dos senhores. Às vezes a gente não trata a presença de Deus com a devida honra. Esse perigo da familiaridade, isso é muito perigoso. Quanto mais tempo a gente passa andando com Jesus, mais a gente corre esse risco. E a gente tem que vigiar muito para não cair nessa pegadinha. É por isso que é tão lindo uma pessoa recém-convertida, né? Ela está tão apaixonada, ela está tão quebrantada. E às vezes a gente só porque tem 20, 30 anos andando com o Senhor, está ali, tanto faz. Essa palavra de novo, esse capítulo de novo, esse versículo de novo, já li milhões de vezes, já ouvi milhões de pregações desse texto. Mas se Ele mandou falar, Ele sabe da nossa necessidade, não é verdade? E o que importa? Importa que Ele está aqui. Importa que Ele está aqui, que Ele está no nosso meio, que Ele habita em nós, é isso que importa. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque tratar a presença de Deus com desonra ou desleixo nos mata espiritualmente. E aí fica uma reflexão: será que eu estou uma morta-viva dentro da igreja? Será que eu estou um morto-vivo dentro da igreja? Não sinto mais nada, nem a minha própria presença? De repente é porque você tem tratado a presença de Deus com desonra ou com desleixo, com a familiaridade, que é muito perigosa. Que isso não nos roube da presença de Deus. Que isso não nos roube da presença de Deus. Amém? Saul pecou, escondeu o seu pecado, perdeu a presença de Deus. E aí, em contrapartida, a gente vê Davi, que cometeu também um grande pecado, adulterou, assassinou, né? Mas a gente abre lá em Salmos 51, pode abrir 51, versículo 10. E a gente vê Davi desesperado para não perder a presença de Deus. Desesperado para não perder. E ele diz assim em Salmos 51, 10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Amém? Só até aí. A gente vê o desespero de Davi. Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, mas por favor, não me expulsa da tua presença e não retira de mim o teu Santo Espírito. 2 atitudes diferentes. Um que estava olhando para os seus próprios interesses, não reconhecendo o seu pecado. O outro que fez um pecado grave, cometeu um grande pecado, mas ficou desesperado. Ficou arrependido e desesperado para não perder a presença de Deus, porque ele sabia que se ele perdesse a presença de Deus, ele seria totalmente arruinado. Tudo iria por água abaixo, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer.
Essa foi a diferença entre Davi e Saul. Então, gente, perder a presença de Deus tem que ser algo desesperador para nós. De repente você cometeu alguma coisa recentemente, você está guardando isso. E o seu maior medo não tem que ser em perder o seu emprego, ou em falarem mal de você, ou o pastor ficar chateado com você. O seu maior temor tem que ser: eu não posso perder a presença de Deus. Eu não posso perder o Espírito Santo. Ele está me vendo, eu não posso me esconder dele. Esse tem que ser o nosso maior temor. Amém? O mundo está tão cheio de pessoas talentosas, pessoas com poder de persuasão, assim, né? A gente vê tantas imersões hoje, na verdade, está tão na moda, né? É coach para todo lado. Pessoas que fazem imersões de 2, 3, 4 dias em vários estados da nossa nação, cobram caro. E a gente vê lugares super mega lotados de pessoas ali para ouvir uma palavra, um direcionamento. E as pessoas têm talento para isso. As pessoas estudam para falar bem. As pessoas se engajam naquele assunto e ficam boas naquilo realmente. Mas somente um tem as palavras de vida eterna. Para quem nós iremos se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna? Ninguém tem o poder de nos transformar. Ninguém tem o poder de mudar a nossa história. Ninguém tem o poder de transformar o nosso caráter. Ninguém tem o poder de limpar o nosso coração. Somente o Senhor Jesus. Somente Ele tem as palavras de vida eterna. Então é nele que a gente tem que se refugiar. E o preço já foi pago. Ninguém vai te cobrar uma inscrição por isso. Você só precisa se comprometer, se aliançar e buscar e decidir todos os dias em se encher da presença dEle. E aí sim você vai ter o direcionamento certo, você vai ter o norte para a sua vida, você vai ter a sua vida restaurada, a sua vida transformada. Por quê? Porque a prosperidade vem da presença de Deus. É isso que faz a diferença na nossa vida, gente. A nossa vida tem que chegar e as pessoas têm que ver: poxa, tem algo diferente nessa pessoa. Ela fala e não são apenas palavras, são palavras temperadas. Ela tem uma postura, uma atitude que não é uma atitude apenas de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. Tem algo diferente. É a presença de Deus em nós. É a presença de Deus em nós. O mundo está aí cheio de expectativa, esperando a nossa manifestação. Mas são pessoas que estão falando até de Deus, sem Deus, que estão atraindo essas pessoas. Por quê? Porque eu e você não estamos nos enchendo da presença de Deus como deveríamos. Porque não somos nós, não é a nossa roupa, não é a nossa persuasão, não são as nossas palavras que vão atrair as pessoas para Jesus, mas é o Espírito Santo de Deus em nós. Elas serão atraídas pela presença de Deus que há em nós. É isso que vai atrair as pessoas para Jesus. Então a presença de Deus na nossa vida não é apenas para me abençoar, para te abençoar. É para abençoar as outras pessoas também. A presença de Deus na minha e na sua vida é para abençoar as outras pessoas que cercam a nossa vida, que atravessam o nosso caminho, que chegam perto de nós. Amém? Posso ouvir um amém? Deus nunca vai dar uma coisa só para a gente. Sempre que o Senhor nos dá algo é para abençoar os outros. E com a presença dele não é diferente. Jacó, ele prosperava em tudo, não era? Mesmo ele sendo injustiçado ali por 14 anos pelo seu sogro Labão, onde ele botava a mão, prosperava, não é? Mas por quê? Porque Jacó tinha uma aliança com Deus, ele tinha um compromisso com Deus. Então a prosperidade de Deus estava com ele. E a prosperidade na vida de Jacó não foi só para a vida de Jacó, foi para toda a descendência dele. A prosperidade na vida de Jacó abençoou toda a descendência dele. Então a prosperidade de Deus, da presença de Deus na tua vida, não é só para te abençoar. É para abençoar os seus filhos, para abençoar os seus netos, para abençoar os teus vizinhos, para abençoar os teus funcionários, para abençoar os teus colegas de trabalho. A mesma coisa na vida de José.
A prosperidade da presença de Deus não abençoou apenas José, tirando ele da prisão, tirando ele de armadilhas, não. José foi uma resposta para várias nações num tempo de crise. José foi uma resposta. Foi a solução ali, o instrumento de Deus para trazer solução em tempos de crise. Então a prosperidade de Deus não abençoou apenas José, abençoou muitas pessoas. Quando os demônios vinham atormentar Saul, Davi chegava e tocava a harpa. E a presença de Deus vinha. E Saul sentia um alívio na mesma hora. Assim tem que ser a minha e a sua vida. Onde a gente entra, a presença de Deus tem que ir com a gente. Onde a gente entrar, a presença de Jesus já tem que chegar lá, primeiro, antes da gente, preparando tudo já. Amém? E nas casas de paz tem que ser assim, gente. Amém? Mas o que eu vou falar na casa de paz? Como é que eu vou convencer essa pessoa? Você não vai convencer, porque quem convence é o Espírito Santo. A sua missão, seu papel é só se encher da presença de Deus. Porque quando você entrar naquela casa, é Jesus que vai com você. É o Espírito Santo que vai com você. É Ele que vai. E os demônios têm que ir embora. Assim como saía, os demônios paravam de atormentar Saul quando Davi tocava a harpa e adorava a Deus. A presença de Jesus vinha, a presença de Deus vinha. Assim tem que ser com a nossa vida. Quando nós entrarmos no lugar, a presença de Deus tem que entrar junto com a gente. Tem que haver um impacto, tem que haver uma mudança de ambiente. O ambiente tem que mudar porque nós chegamos, então a presença de Deus chegou. Amém? Então a presença de Deus, ela não traz prosperidade somente para nós, ela traz para as pessoas que chegarem perto de nós também. Amém? Nós precisamos entender isso. Romanos 14:17 diz assim: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça. Diga comigo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esses itens aqui são os itens da prosperidade na vida de um cristão. Itens que o mundo não pode, que o mundo nem as riquezas podem comprar. Nem o maior milionário da face da terra pode comprar justiça, pode comprar paz e pode comprar alegria no Espírito. Mas nós temos acesso, todos nós temos acesso, por meio de Jesus. Amém? Quando nós nos enchemos da presença de Deus, nós adquirimos a maior riqueza que existe na face da terra, que é justiça, paz e alegria no Espírito. Essa é a verdadeira prosperidade de um filho de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Quero nessa noite que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. E você não vai pedir nada além da presença dEle. Amém? Que você reconheça nessa noite. Se você tem andado muito afastado, se você não tem mais sentido a presença de Deus no seu dia a dia, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, dentro de você, a presença de Deus não tem estado, você não tem prosperado, as coisas não têm dado certo porque falta a presença de Deus. Ou de repente você tem até sentido a presença de Deus de vez em quando em alguns encontros aqui na igreja, ou na sua célula, ou em qualquer outra reunião. Mas você não tem sido a habitação de Deus. Porque você tem coisas ocultas, você tem coisas escondidas, não confessadas, práticas que não agradam a Deus. Ou de repente você está olhando muito para os seus próprios interesses, para o seu próprio umbigo, e isso tem te afastado da presença de Deus. Ou de repente são as distrações que têm roubado o seu tempo, que é tão valioso, a moeda de maior valor. De repente as distrações têm roubado o seu foco, têm tirado o seu tempo de estar com Jesus, de ouvir a voz dEle, de aprender sobre Ele, de beber dEle, de comer dEle. Amém? Nessa noite é entre você e Deus, e se você quiser, vem aqui à frente para orarmos juntos e buscarmos essa presença, e buscarmos essa presença, e buscarmos essa presença gloriosa. Aleluia, venha, venha, vamos orar juntos.